Questão 12. Considere um indivíduo azão, azinho, bezão, bezinho que produziu os seguintes gametas. Bom, ele está me dizendo na questão 12 que o indivíduo é azão, azinho, bezão, bezinho e que ele produziu os gametas azão, bezão, que estão na posição cis, azinho, bezinho, azinho, bezão e azinho, bezinho nas seguintes proporções: 3% e 3% aqui embaixo, 47% aqui, 47% aqui. Isso é um caso de linkage. Eu sei que é um caso de linkage porque se fosse segundo a lei, que é a segregação independente, as proporções seriam iguais e seriam de 25% para cada gameta. O que ele diz aqui pra gente? Esse indivíduo possui genótipo cis. Gente, eu vou analisar, esse gameta aqui é trans, esse gameta aqui é trans, esse aqui é cis e esse também é cis. O que vai acontecer? A gente deve analisar as maiores proporções. Como essas são as maiores proporções, esses aqui são os gametas que nós vamos chamar de parentais. E esses gametas de menor proporção são os gametas que nós chamamos de recombinantes. Os gametas recombinantes são aqueles gametas... Os gametas recombinantes são aqueles gametas que surgem pelo crossing over. E aí, veja, se a maior taxa é trans, é porque esse indivíduo aqui é trans e não cis. Então o genótipo dele é azão, bezinho, azinho, bezão. Tá certo? Então a letra A ela vai estar incorreta. Na letra B diz que a distância é de 12 morganídeos. A distância entre os dois genes que estão ligados é a soma da proporção dos recombinantes. Os recombinantes estão somando 6%. 6% ou 6 unidades de recombinação, ou 6 morganídeos, é justamente a minha distância e não 12. Então a letra B está incorreta. Ele diz que, na letra C que 6% das células sofreram crossing. Como 6% é a taxa, a regrinha do linkage diz que o dobro da taxa é a porcentagem de células que sofreram crossover. Então, se a minha taxa é de 6%, que é a soma dos recombinantes, a proporção de células que sofreram crossover é de 12% e não de 6%. Então, a letra C está incorreta. A letra D diz que os genes A e B tendem a ser dados juntos. Certo, porque como pelas proporções eu identifiquei que é um linkage, eles estão localizados no mesmo cromossomo, e como eles estão localizados no mesmo cromossomo, a gente diz que eles estão ligados. Quando estão ligados, estão em linkage, estão no mesmo cromossomo e por isso tendem a ser dados juntos. É a resposta, a letra D de dado. A letra E diz que os genes A e B possuem segregação independente por estarem no mesmo cromossomo. Se eles estivessem no mesmo cromossomo, que é o caso, né, como eles estão, não é segregação independente, é um caso de linkage. Agora, se eles estivessem numa situação de estar no mesmo cromossomo e a porcentagem fosse acima de 50 unidades, eu consideraria como segregação independente, mas não daria essa proporção de gametas aqui, daria 25% para cada um. Então, nessa questão 12, a resposta é a letra D de dado.